a vida deles, eu creio. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 24. E vamos à palavra dessa noite. Eu disse para os irmãos que hoje teria mais fuego del cielo. Para aqueles que ainda não sabem do que nós estamos falando, recentemente eu participei de um congresso de avivamento, lá na Colômbia, na cidade de Bogotá. E o que Deus ministrou ao meu coração ali, meus irmãos, eu entendi como responsabilidade para transmitir para a nossa igreja e para a Nova Almeida de uma maneira geral. Teve uma igreja aqui no bairro que viu a chamada de vídeo que eu coloquei chamando os irmãos para a igreja, e eles falaram: pastor, vem aqui na igreja ministrar na gente. Os pastores já entraram em contato, querem que eu vou lá, fazer um momento de imposição de mãos, de mensagem mesmo, e essa semana eu vou lá fazer isso, não é? Porque eu entendo, meus irmãos, que não é só sobre mim, não é sobre a nossa igreja, é sobre o que Deus vai fazer e está fazendo no nosso território. Mas entenda, eu não estou aqui repregando as mensagens que eu ouvi lá. São outras mensagens, não é? A mensagem do domingo passado e essa que fecha esse ciclo. Mas são coisas que Deus me falou enquanto eu estava lá. Tanto no momento de mensagem, quanto alguns momentos que eu não estava nem entendendo o que eles estavam pregando, e Deus estava falando, fazendo uns downloads aqui no meu coração. Porque é algo específico a respeito de nós aqui como igreja. Amém? Abriram em Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do verso de número 3. Lemos assim a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Estenda suas mãos na minha direção, eu também preciso de imposição de mãos. Abençoe a minha vida. Peça que Deus me use nesse momento para falar com você. E que aconteça o que acontecer, Deus fale com você nessa noite. Amém? Pai, fala com aqueles que estão acompanhando na live nesse momento, com aqueles que vão ouvir essa mensagem depois. E fala, meu Deus, com cada um de nós que chegou a esse culto. Que todos nós possamos receber do Senhor, não só o entendimento da mensagem dessa noite, mas principalmente, meu Deus, toda a capacitação do Teu Espírito Santo, para que a gente seja esse povo que persevera até o fim, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, há cerca de uns 5 anos atrás, eu tive um sonho muito forte, e que quando eu acordei, eu entendi que estava relacionado a esse texto, e eu preguei uma mensagem num culto de quarta-feira, chamado O Inverno Está Chegando.
E Deus ali nos deu algumas ferramentas e direções para atravessar o tempo que nós estamos atravessando hoje. Desde então nós temos vivido intensamente e intencionalmente algumas coisas de direção que o Senhor nos deu naquele momento. E tem a ver com o texto dessa noite. E eu entendo, meus irmãos, que na noite de hoje, o Senhor vai nos capacitar como igreja para um passo além daquilo que Ele nos disse. E para isso eu vou explicar para os irmãos o texto dessa noite. Vou contar para vocês o que Ele nos disse naquele tempo, na forma de sonho. E vou então contar o que Ele vai fazer com a gente a partir desse momento, a partir desse tempo. O texto que nós lemos, meus irmãos, é um sermão profético de Jesus, quando Ele conta a respeito dos sinais que antecipam a sua vinda, que antecedem a sua vinda. Os discípulos querem saber como é que eles vão saber que o tempo está próximo, e Jesus explica para eles como vai ser o tempo do fim. Muitas coisas vão acontecer, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, mas isso não é o fim. Isso são os princípios, o princípio das dores. E o que isso quer dizer? Isso é uma figura relacionada ao momento do parto. A mulher, quando ela está nos dias de dar à luz, quando chega no momento que antecipa ali a hora do parto realmente, ela começa a sentir dores. E tem o princípio das dores, que a dor começa fraquinha. E o intervalo entre essas ondas de dor que vêm são mais distantes, acontece uma agora, depois outra mais para frente. Mas à medida que vai se aproximando o momento do parto, o intervalo entre essas contrações, em toda essa dor, vai diminuindo. E a dor vai se tornando mais intensa. Mulheres que já viveram isso na prática, levantem a mão aí. Deixa eu falar para vocês, há um parto a caminho. As dores, elas vão aumentando. E coisas muito difíceis se aproximam de nós. E Jesus disse que nesse princípio das dores aconteceriam esses sinais. E Ele disse o seguinte, que para piorar a situação, haveria um esfriamento do amor, que pessoas iam começar a odiar umas às outras e trair umas às outras. E a gente percebe esse movimento acontecendo muitas vezes dentro das igrejas, quando a unidade ela vai sendo despedaçada em muitos ambientes, e a gente precisa sempre lutar contra isso. E aí acontece algo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. A gente começa a ver tanta iniquidade no mundo, tanta maldade acontecendo, que aquilo nem nos choca mais. A gente começa a achar natural, mais uma notícia de crime horroroso. Um homem foi capaz de matar a própria esposa e os filhos. E a gente olha isso como mais uma notícia de jornal. E é tanta iniquidade, tanta ruindade acontecendo no mundo, que o nosso amor, ele vai esfriando. Mas a iniquidade das próprias pessoas, os próprios servos de Deus, que preferem muitas vezes viver na iniquidade, mergulhar no pecado, e isso vai matando o amor dentro dos seus corações. E Jesus disse que o amor esfriaria em quase todos. Graças a Deus, porque existe um quase. Na sequência, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe um povo perseverante que não vai esfriar o seu amor. Existe um povo que não vai deixar de queimar na presença de Deus. E é esse povo que vai levar o evangelho até os confins da terra. O povo que não desiste. Irmãos, quando eu olho para esse cenário, essa descrição de Jesus, eu que já estou aí há mais de 40 anos dentro da igreja evangélica, eu que nasci no campo missionário, filho de missionários, e respiro o evangelho de Jesus praticamente a minha vida inteira, preguei em muitos lugares, rodei muitos lugares, conheci muita gente, eu posso dizer da minha percepção, as coisas não são como eram antes,
embora a gente veja muitos movimentos, embora a gente veja muita gente, muitas igrejas crescendo, não é? Eu percebo um esfriamento no coração de muitas pessoas. Eu percebo movimentos que estão cheios de emoção e vazios de presença. Eu percebo pessoas com muito carisma, mas pouco caráter. E eu percebo, infelizmente, muitos irmãos caindo pelo meio da estrada. Pessoas que um dia já foram servos fiéis do Senhor e de repente você olha para um lado, olha para o outro, cadê eles? Esfriaram, não são os perseverantes. Abandonaram a caminhada. É essa a profecia, meus irmãos, do que o próprio Jesus disse que iria acontecer. A gente percebe muito claramente que o princípio das dores nós já estamos vivendo. Ontem, enquanto nós estávamos aqui reunidos, várias igrejas representadas, embora a gente tivesse poucas pessoas, a glória de Deus veio sobre nós de uma maneira tão forte. E Deus me deu uma convicção profética muito grande, de que nós estamos às portas de um grande avivamento, que é a última chance que Ele está dando para muitas pessoas. E que após esse momento, nós viveremos uma forte onda de perseguição. Jesus disse nesse texto, que nós seríamos odiados, perseguidos e mortos. Nós seríamos odiados de todas as nações. Irmãos, desde que o Evangelho começou, lá com os primeiros apóstolos, a perseguição religiosa ela acontece. O Evangelho surgiu debaixo de perseguição, avança debaixo de perseguição, mas nunca em toda a história da humanidade se tornou algo global. Você vê perseguição em determinados pontos do mundo. Entretanto, nas últimas décadas, nunca se viu tanta perseguição ao cristianismo. Os regimes de esquerda, mundo afora, aprisionando, prendendo, torturando e matando. Do século passado para cá, se matou mais cristão do que em todo o período de perseguição do Império Romano. Ao mesmo tempo, o mundo islâmico crescendo, e em muitos pontos do planeta que estão debaixo de governos radicais. Se descobrirem que você é um cristão, você será morto. Mas nós ainda não experimentamos isso de maneira global, mas eu preciso que você entenda, estamos perto disso. Se você abrir as redes sociais e começar a ver os comentários das pessoas a respeito de qualquer coisa que se diz respeito ao Evangelho, você vai ver quanto ódio é disseminado, quanta raiva que se tem, pessoas que saíram do meio cristão, detonando com os cristãos, espalhando todo tipo de mentira e loucura e ódio contra os verdadeiros cristãos. E por conta dos nossos posicionamentos, aqueles que assim os mantêm, aqueles que são perseverantes, a perseguição ela vai chegar. Um esfriamento do amor vai vir derrubando muita gente. Vou contar para vocês a revelação que Deus me deu há 5 anos atrás. Nós estávamos nos preparando para um retiro espiritual, e eu estava subindo um monte todo dia, e numa segunda-feira, um grupo de rapazes da igreja estava comigo, e nós encerramos ali pedindo o seguinte para Deus: nos dá sinais, que daqui até o retiro o Senhor nos dê sinais de todo tipo. E o primeiro a receber sinal fui eu mesmo naquela semana, na forma de um sonho profético. O sonho foi muito intenso, e no sonho nós estávamos reunidos num grupo pequeno de irmãos, orando pela volta de Jesus. E nós estávamos no terraço de uma casa, com vista para o mar, clamando pela volta de Jesus, quando de repente o céu se abriu. Mas o céu não abriu em cima, abriu de frente para a gente. E os irmãos começaram a glorificar, achando que Jesus estava voltando, que já era a resposta da oração. E eu bati o olho e eu entendi que não era aquilo que eles estavam pensando, que não era a volta de Jesus. Estava aberto na frente, não em cima. E um vento gelado começou a soprar muito fortemente. A gente desceu de onde nós estávamos, procuramos uma sala que havia no térreo,
E quando a gente entrou, o vento era muito frio, eu corri para fechar a porta. Quando eu fechei a porta, meus irmãos, a porta começou a congelar, começou a esbranquiçar nas beiradas. E aí, eu olhei e vi um tanto de roupão no chão. E eu e o meu pai começamos a pegar aqueles roupões e entregar para os irmãos da igreja, para que eles se agasalhassem. E quando a gente terminou de entregar para todo mundo, eu olhei, o meu pai estava sem, eu também, o meu pai com muito frio, tremendo. Eu peguei umas toalhas que tinha e enrolei nele. E aí, meus irmãos, eu olhei, estava o irmão João Vitor, assim, ó, se movimentando, jogando de um lado para o outro. E eu virei para eles e falei assim, vocês precisam se mexer, vocês precisam se movimentar, senão vocês vão congelar. E o frio só aumentando. E aí eu olhei para o lado e eu vi dois irmãos, um encostado no outro assim, era o irmão Fabinho e o irmão Fabrício. E eu falei assim para o pessoal, vocês precisam ficar juntos, senão vocês vão congelar. E eu comecei a falar, a repetir isso para eles, vocês precisam ficar juntos, vocês precisam ficar juntos. Eu acordei. E quando eu acordei na hora, o Espírito Santo falou comigo, isso é sobre esse texto, Mateus 24, o sermão profético de Jesus. Eu entendi na hora que era um sonho profético e que era sobre esse texto. E quando eu parei para estudar esse texto e entender o que ele estava dizendo, eu fui procurar o significado da palavra esfriar, porque às vezes é uma opção de tradução, alguma coisa assim que de repente era apagar e o tradutor colocou como esfriar alguma coisa. E você sabe o que eu descobri sobre a palavra no texto original no grego? Que esfriar, além de significar esfriar mesmo, é esfriar pelo sopro. Um vento que esfria algo. Era exatamente aquilo que eu tinha visto no sonho. E o que Deus falou comigo? Existem 4 coisas que a igreja precisa viver para não ser congelada nesse período de esfriamento. A primeira coisa é fecha a sua porta. Quando você fecha a porta, isso quer dizer o quê? Que você está impedindo que o frio entre. E o Espírito Santo tem dito isso para a gente muito nos últimos dias. Cuidado com quem influencia você. Cuidado com o tipo de gente que faz a sua cabeça. Cuidado com quem você segue na internet. Cuidado com os pastores que você ouve. Porque tem gente que está lá simplesmente para matar a sua fé, para fazer com que você perca a alegria de estar na presença de Deus. Fecha a porta. Guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Depois que você fecha a porta, qual é a segunda coisa? Agasalha. Se fechar a porta tem a ver com impedir que o frio entre. Você se agasalhar tem a ver com impedir que o calor saia. E que agasalho é esse? É a palavra de Deus. É por isso que os 2 pastores da igreja estavam distribuindo isso para os irmãos. É o que nos protege. Sem palavra, você vai ficar como muitos estão ficando, caídos, frios, gelados pelo meio do caminho. Vai parar de queimar na presença de Deus. A terceira coisa, se movimenta, meu irmão. Ah, pastor, mas eu já me movimento muito, eu trabalho o dia inteiro, eu faço isso, aquilo, outro. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de você correr atrás do seu lazer, do seu trabalho, das coisas do seu dia a dia. Eu estou falando de reino de Deus. Eu entendi, meus irmãos, com essa figura do João Vitor pulando de um lado para o outro, que crente que não se movimenta se congela. Você não quer se esfriar? Aprenda isso. Se movimenta. Isso é muito sério, meus irmãos. A gente precisa ter esse entendimento da importância que tem nós estarmos fazendo algo na obra de Deus. Talvez alguns fiquem pensando, não, isso aí é pastor que quer botar pressão para o povo poder trabalhar de graça na igreja. Não é sobre isso, não é sobre trabalhar de graça. Ninguém trabalha de graça para Deus, saiba disso. A gente recebe tudo de graça, né? Mas a gente sempre recebe muita recompensa do Senhor. Se você não fizer o seu trabalho na igreja, se você não descobre o seu dom, o seu ministério, se você não serve, alguém vai fazer, não é sobre isso, eu não estou preocupado com isso.
O grande problema, meus irmãos, é que se você não faz nada, você congela. No serviço do Senhor, a gente se mantém ativo, a gente se mantém na frente de trabalho. É importante demais. E a quarta e última coisa, o que era? Ficar junto. Irmãos, quantos e quantas vezes Deus nos tem dado palavras ao longo do tempo, da relação entre avivamento e unidade. Satanás quer você separado dos seus irmãos. Satanás quer ver você em casa, aborrecido com a sua igreja, magoado com outro irmão, sabe? Porque você sozinho vira presa fácil. Você sozinho é mais fácil de cair numa depressão, é mais fácil de se esfriar espiritualmente. É a velha história da brasa fora do braseiro. Você se torna inofensivo na batalha que está acontecendo, vira um zero à esquerda, não tem diferença na vida de muitos irmãos. Satanás olha para um crente e para um ateu e para ele não faz diferença. No caso de algumas pessoas, por quê? Porque essas pessoas realmente não fazem diferença, não se movem, não se manifestam. Então ela é inofensiva na batalha, não faz nem cosquinha nas trevas, que dirá ser um soldado. E ao mesmo tempo se torna vulnerável, fácil de ser atingido. Então fica junto. Eu acordei gritando nisso. A última fala minha no sonho foi essa: fiquem juntos, vocês precisam ficar juntos. Eu sei que muitos de vocês têm passado por tempo de esfriamento, que estão aqui talvez porque alguém arrastou para estar aqui. Presta atenção nessas 4 coisas. E eu digo mais, você que lembra de alguém que está caído, que está frio, que está se afastando da presença de Deus, manda essa mensagem para essa pessoa, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que você vai ter essa marca de alguém perseverante? Quais são as 4 coisas? Fecha a porta, se agasalha, se movimente e fica junto. Esse é o início da mensagem de hoje. Sabe por que é o início? Porque Deus tem trabalhado algo no meu coração e eu quero dividir para vocês. Não é sobre a gente resistir simplesmente, é sobre a gente avançar. E como é que a gente consegue avançar diante de uma tempestade de gelo que se aproxima? De uma porta que congela, de um vento tão gelado. Como que a gente consegue avançar nesse sentido? E a resposta, sabe qual é? Fuego. Fuego del cielo. A igreja precisa ser uma fogueira. A única forma da gente não simplesmente resistir, mas a gente avançar inverno adentro, é sendo uma grande fogueira. E como que a gente é uma fogueira? Cabaneiro sabe muito bem. Pega os gravetos. Como é que você acende uma fogueira? Junta os gravetos. A igreja precisa ser a reunião daqueles que queimam. A igreja precisa ser um monte de graveto que se junta e o fogo começa a subir. Essa é a única maneira, meus irmãos. Precisamos entender o que é o fogo. Porque, meus irmãos, nós vivemos numa época em que o povo pentecostal descobriu o fogo. E o povo tradicional ficou com medo de virar pentecostal e começou a dizer um monte de coisas que a Bíblia ensina. Então, quando a gente fala de fogo na igreja, muitas pessoas fecham o coração e não conseguem compreender o que a Bíblia ensina a respeito do fogo. Irmãos, o fogo é uma figura profética usada de fora a fora da Bíblia. E para os inimigos de Deus, aqueles que se posicionam nessa vida como inimigos, o fogo é sinal de juízo, de destruição, de punição. Mas para aqueles que se posicionam nessa vida como soldados de Deus, como exército de Cristo, o fogo é sinal de poder de Deus.
A Bíblia sempre relaciona a presença de Deus ao fogo. Um exemplo que eu gosto muito, e já preguei algumas vezes a respeito, são aqueles 2 discípulos logo depois da ressurreição de Jesus. Eles estão andando no caminho de Emaús. Caminho, vocês viram, né? E eles não reconhecem que o próprio Jesus está do lado deles. E Jesus começa a chamar a atenção deles e dar uma aula de Bíblia a respeito do que deveria acontecer com os discípulos. Mas só no final do dia é que eles vão perceber que era Jesus com eles o tempo todo. E aí um vira para o outro e fala assim: bem que o nosso coração queimava enquanto ele nos abria as Escrituras. Esse fogo, meus irmãos, ele não é simplesmente uma figura poética. Ele pode ser entendido isso, com as características do fogo, com a intensidade do que a pessoa está sentindo, mas deixa eu te dizer, é fogo mesmo. A gente sente como algo queimando em nós. Eu sei que muitas pessoas que se fecharam por isso, pela sua formação religiosa, ou melhor dizendo, deformação religiosa, nunca experimentaram e têm dificuldade com esse ensino. Se você quer se aprofundar mais a respeito do ensino sobre o fogo, eu recomendo para vocês o curso de intercessão que está disponível lá no meu canal no YouTube. Nós ministramos há poucos dias, e uma das aulas é só tratando de textos na Bíblia a respeito do fogo de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fogo, e ao redor do seu trono tudo queima. E meus irmãos, primeira vez que eu senti algo nesse sentido, foi numa oração que a gente estava no monte, e eu ouvi, na hora que a gente estava descendo, né, a nossa igreja tinha acabado de orar, e aí, meus irmãos, eu ouvi um barulho de pandeiro tocando, corim de fogo. Aí eu falei para eles assim: olha, tem uma igreja aí no meio desse mato, vamos atrás? E a gente foi no rastro do corim de fogo, né? Quando a gente chegou lá, tinha uma igreja bem animada, numa escuridão, num buraco com as árvores todas tapadas, que a gente não conseguia ver quem é que estava, ninguém via ninguém. E aí, eles acabaram aquilo, e a irmãzinha virou e falou assim: ó, Deus está mandando dizer para esses irmãos que chegaram agora, vocês não vão voltar para casa de mão vazia não, para a mão assim. Aí eu, tá bom. E a senhorinha começou a orar. E quando ela começou a orar, eu comecei a sentir fogo nas minhas mãos. Fuego del cielo. E era como se tivessem uma bola de fogo em cada mão. Eu senti isso outras vezes na vida depois disso, mas ali foi a primeira vez. E acabou aquele momento assim, eu abri o olho e não via nada, mas continuava sentindo queimando. E acabou a oração, eu virei: irmã, eu estava sentindo a minha mão queimando, como se tivesse fogo em cima. Aí a irmãzinha foi: eita, paracatacatá, e pá! Meteu a mão na minha cabeça, como é que os meninos falam? Tem! Né? E começou a profetizar um monte. Meus irmãos, que experiência forte, que fogo que eu senti naquele momento. E falou um monte de coisa sobre o meu ministério que não tinha acontecido ainda, e que já aconteceu, sabe? Mas naquela época não tinha acontecido ainda. E sabe o que aconteceu comigo? Eu saí de lá queimando. Vou resumir a história, teve mais coisas, né, Jefferson? Jefferson estava do meu lado, entrou no mistério doido, enfim. Teve mais coisa que aconteceu. Mas eu quero que vocês entendam que isso é muito real. Isso não se trata de um efeito psicológico ou de uma figura estilística para descrever um sentimento emocional do coração humano. Não, meus irmãos. Nos olhos do Senhor há fogo. No dia de Pentecostes foram vistos, literalmente, línguas como que de fogo descendo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deseje esse fogo, sabe por quê? Porque a forma que nós vamos conseguir avançar como igreja, nesse mundo de tempestade de gelo, é através de uma grande fogueira de fogo. Porque se o fim do amor é descrito como um esfriamento, um congelamento pelo sopro, o amor, ele é o próprio fogo. E quando a gente se reúne e começa a pegar fogo junto,
Sabe o que acontece com uma fogueira? De longe as pessoas percebem, e é isso que acontece. A nossa igreja já está queimando há um bom tempo, e é por isso que as pessoas têm vindo. Porque Moisés olhou de longe uma sarça queimando, aquilo atiçou a curiosidade dele, e ele se aproximou, e é o que as pessoas veem quando a igreja começa a pegar fogo. Eles sabem que lá tem alguma coisa de diferente. Existem ambientes religiosos que as pessoas entram e saem do mesmo jeito, mas aqui elas entram e algo acontece com elas, e elas saem contando: eu fui lá, e uma coisa muito forte aconteceu comigo. Pessoas estão sendo restauradas aqui, porque aqui há fogo de Deus. Quem está congelando lá fora está esperando por isso. Você já passou um frio muito grande? Eu me lembro, a nossa experiência na Cabana Tim de Goiás. Meu Deus, né, irmão Eric? Que frio que a gente passou naquele lugar. E no finalzinho, acenderam uma fogueira enorme, meus irmãos. E eu me lembro, estava eu e a irmã Eliesse, a gente de luva, de negócio na cabeça, todo encapotado, com frio. A gente chegava na frente da fogueira, e que alívio que dava, estendia as mãos. Aí esquentava aqui, eu virava, ficava assim. Aí esquentava de novo, eu vinha para cá. Porque o socorro, para quem está congelando, é uma fogueira. É sobre fogo, meus irmãos. Existe uma geração aí fora congelando, por falta de amor. Cada dia chega uma notícia pior de um jovem que se matou, meus irmãos. Que coisa doída, que coisa triste. No culto de quarta-feira a gente estava aqui, no finalzinho do culto, a gente parou tudo para orar, porque ficamos sabendo de um jovem que se matou. Hoje pela manhã chegou uma mãe contando que uma filha de 15 anos, meus irmãos, tirou a própria vida. O mundo lá fora está gelado, o amor está esfriando, há desespero no coração das pessoas, a falta de esperança, gente tão jovem. O que pode resolver isso, o que pode fazer frente diante de uma nevasca espiritual? Fogo! Você precisa queimar, e não queimar sozinho, queimar como igreja, para que seja uma grande fogueira, que chame a atenção lá de longe. Aonde há fogo, o povo corre para cá. Lá no congresso na Colômbia, eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Cláudio Freidson, que foi do avivamento da Argentina nos anos 90. Você encontra os vídeos dele dessa época no YouTube. Eu abri essa semana e fiquei vendo, é daqui que veio essa música, que interessante. Não sabia que ele tinha sido usado por Deus, não só para aquele avivamento, mas para outros que aconteceram no planeta, que foram influenciados diretamente por eles. Mas olha que coisa legal, a igreja dele começou a pegar fogo, e aí o povo começou a vir, e não cabia mais na igreja, e aí eles começaram a se reunir no ginásio, um ginásio com capacidade para 65 mil pessoas, pensa, meus irmãos, e não cabia, porque tinha uma multidão imensa ao redor do ginásio, a ponto das autoridades virarem e falar assim, o negócio é o seguinte, vocês precisam se organizar para fazer vários cultos, para o pessoal não, senão vai dar problema, vai dar algum tumulto, vai morrer gente, é perigoso juntar muita gente. E eles começaram a fazer vários cultos em ginásio para 65 mil pessoas. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Sem telão naquela época, né? Quando você for gritar assim no meio da mensagem, você faz o favor, grita mais alto para o pessoal de casa ouvir. E meus irmãos, olha que coisa curiosa que ele contou para a gente. Que os seguranças iam retirando todo mundo, porque o pessoal não queria sair para vir um outro grupo para o culto. E aí ia tirando o povo, ia revistar o banheiro, porque tinha uns espertalhões que se escondiam no banheiro. E quando os seguranças chegavam, eles faziam igual Homem-Aranha, sabe? Ia levantando nas paredes para quando olhasse de baixo assim, parecer que não tem ninguém. Sabe por quê? Fome. Tudo por mais um culto. Irmãos, o culto começa a atrasar uns minutos, os irmãos já ficam incomodados, porque não há sede, não há fome no coração. Aonde há fogo, aonde há fuego,
olha o que acontece. Há um desespero por mais de Deus. Eu ouvi também o pastor lá do avivamento lá da Indonésia. Hoje a Indonésia está debaixo de perseguição religiosa, mas há décadas e décadas para trás, houve um grande avivamento, que 80 mil pessoas se converteram, metade delas envolvido com ateísmo, comunismo, e a outra metade no paganismo. Não era fluxo de uma igreja para outra, igreja crescendo porque a outra fechou, não. É evangelho sendo pregado aos perdidos. E olha só, meus irmãos, milhares e milhares e milhares de pessoas sendo curadas. Um presbítero que estava documentando o que estava acontecendo, ele falou de 15 mil pessoas. Mortos foram ressuscitados. Eu ouvi esse pastor já velhinho, não é? Quantos anos, irmã, ele é? 78? 78 anos, contando que ele e outro pastor atravessaram um rio, andando sobre as águas, um rio super profundo, meus irmãos, para pregar o evangelho em uma determinada comunidade. As coisas mais doidas. Eu nunca tinha ouvido falar desse avivamento, eu fui pesquisar essa semana, e olha que interessante eu descobri. Que antes as pessoas ficavam incomodadas quando a pregação começava a demorar muito. Mas durante o avivamento, a igreja, a multidão, não deixava o pastor parar de pregar, até que completasse 7 ou 8 horas de pregação. O pessoal já está se empolgando ali. Mas você sabe o que é isso? Há uma fome no coração do povo, mas há unção na palavra. Não é qualquer pregação, há um fogo pegando todo mundo, meus irmãos. Há algo de muito especial acontecendo. E é isso que nós precisamos. Olha, semana passada eu falei um pouquinho a respeito da importância da imposição de mãos, como a Bíblia ensina tanto e coloca a imposição de mãos no mesmo pé de igualdade do arrependimento, da fé em Deus, da volta de Jesus, como uma das doutrinas principais do cristianismo, e isso é silenciado na maior parte das igrejas. Mas Hebreus 6:2 diz para a gente que isso é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé. A gente vai ter um tempo de imposição de mãos e de clamor por fogo do céu. Mas eu quero dizer para vocês algo nesse sentido. Semana passada, enquanto eu ministrava para vocês, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no meio da mensagem eu liberei uma palavra a respeito de mim mesmo. Eu disse assim: eu vou sair desse lugar diferente, porque o Senhor está aqui nesse lugar. E mesmo eu já sabendo tudo aquilo que ia ser ministrado, porque estava tudo preparado, tanto escrito para passar para as libras, quanto no meu coração, Deus me trouxe algo novo. Eu quero que você declare isso diante de Deus. Eu vou sair desse lugar diferente. Sabe o que Deus ministrou ao meu coração, enquanto eu ministrava em vocês? Teve uma hora que eu parei e comecei a andar de um lado para o outro aqui em cima, falando sozinho. Não sei se vocês repararam. Mas o que veio como um download no meu coração foi o seguinte: olha, quando a gente impõe as mãos sobre as pessoas, e acontece de tudo, né? Teve gente que caiu endemoniada, teve gente que ficou em transe profético, teve gente que começou a chorar, teve gente que caiu no chão, teve de tudo, não é? Como que a gente avalia o que é de Deus, o que não é de Deus? É simples, pelo depois, pela maneira como a pessoa levanta. Vou dar um exemplo para fortalecer vocês. Irmão Fernando recebeu a unção aqui no domingo. Ele chegou na célula dele, foi na terça, Fernando, na segunda-feira, no dia seguinte. E ele já ministrou a célula dele com um nível de poder diferente. E coisas aconteceram e pessoas começaram a chorar. Por quê? Porque ele recebeu algo. Eu sei que é autêntico, que não foi simplesmente algo psíquico, algo emocional, pela maneira como a pessoa se move depois disso. E o que Deus ministrou ao meu coração? Que a mesma avaliação eu preciso fazer com relação à comunidade. Como eu sei que um movimento é de Deus ou não é avivamento real ou não é, pela transformação que acontece naquela comunidade. Irmãos, Nova Almeida vai ser transformado por essa igreja.
Está sendo. Já está sendo. Alô, som. Já está sendo, meus irmãos. Nova Almeida sabe o trabalho que essa igreja realiza. Mas, meus irmãos, o universo que nos entorna, né, que está ao nosso entorno, nos entorna não dá certo não, que está ao nosso redor, é muito grande, é muita gente morrendo sem Jesus, muita gente sem ser alcançada. A maior parte das pessoas está olhando com simpatia para a nossa igreja. Eles veem que há calor aqui, mas eles ainda não estão vendo o tamanho da fogueira. E para isso você precisa queimar. E mais uma vez, não foque naquilo que é a sua exterioridade, a reação, se vai cair, se não vai cair, se vai chorar, se vai embolar a língua, não interessa, apenas creia no que a Bíblia ensina a respeito disso. Nós vamos nos reunir aqui na frente, e já está liberado para vir. E o que nós vamos fazer? Nós vamos clamar para que a gente queime mais na presença de Deus. Você precisa do fogo de Deus para enfrentar o frio que está na sua vida. Você precisa do fogo de Deus para vencer o pecado que tão de perto te rodeia. Você precisa do fogo de Deus para voltar a se mover nos dons do Espírito. Você precisa do fogo de Deus para ganhar sua família para Jesus. Você precisa do fogo de Deus para enfrentar a frieza do seu trabalho, da sua escola, a incredulidade que te cerca. Você precisa desse fogo. Ministério de Louvor, assuma sua posição. Dentro de instantes nós vamos cortar a live. E você que não veio, eu só lamento. Mas nós precisamos de uma privacidade enquanto igreja nesse sentido. Deseje o fogo de Deus. Simplesmente deseje. Vamos fazer o seguinte, as mulheres vêm para esse lado, então os homens para esse lado. Aleluia. Vamos lá, homens para cá. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria para você. Você já viu um milagre na sua vida? Eu aprendi uma coisa convivendo com um crente doido. Às vezes as pessoas são muito criticadas. Ah, isso é emocionalismo. Ah, isso é isso, isso é aquilo outro. Isso é desvio teológico. E normalmente pessoas que nunca estudaram biblicamente a fundo esse assunto. Mas deixa eu te falar. Essa turma maluca de Jesus, que chora, que roda, que baba, são as pessoas que vivem mais milagres, enquanto aqueles que ficam com o pé atrás, todos cheios de medinho, são aqueles que não conseguem experimentar o sobrenatural de Deus. Ontem eu ministrei no meu filho de 8 anos, que está aqui, não foi para o culto infantil, porque ele quer fuego. Semana passada, no domingo, eu ministrei nele. E ele teve uma experiência muito forte, visível, que eu não vou falar qual foi. Alguns estavam de olho aberto, viram acontecer. E ele hoje, antes do culto, ele falou para mim o seguinte: pai, eu vivi aquilo, mas eu percebi que ainda tinha medo no meu coração do que ia acontecer. E eu resolvi fazer uma oração. Eu virei para Deus e falei assim: que seja do jeito que o Senhor quer. Eu não vou mais botar. O Senhor tem liberdade para fazer o que quiser comigo. E aí ontem à noite, quando a gente estava aqui reunido, a dose foi mais forte ainda. E eu quero te falar, meu filho, que cabe mais. E vai vir. Por causa dessa sua oração, Deus vai derramar, por causa da sua oração, Deus vai derramar uma grande unção sobre a sua vida, uma capacitação para grandes coisas.
Primeiro momento a gente vai só adorar a Deus, vai buscar o fogo de Deus, e deixa acontecer do jeito de Deus, se entrega simplesmente. E depois que a gente terminar de cantar, eu vou estender as mãos sobre vocês, vou orar por vocês, e depois de um tempo nós vamos encerrar o nosso culto, mas quem quiser ficar, vai poder ficar também queimando. Pessoal que está de casa, tchau, tchau, Deus abençoe vocês, busquem a presença do Senhor, aleluia, vamos adorar.